Domingo tem Cruzeiro no Mineirão, amistoso contra o Defensor do Uruguai, e teremos, muito provavelmente, estreia na lateral esquerda. Rojas, inclusive, apresentado ontem na Toca da Raposa. Não é isso, repórter Emerson Pansieri? Bom dia. Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Tiro de Meta da Itatiaia. Excelente quarta-feira para todo mundo. No Cruzeiro, o lateral esquerdo Gabriel Rojas já sendo apresentado, porque no sábado entra em campo com o Defensor amistoso, que marca aí a primeira atividade do técnico Arthur Jorge na intertemporada com os jogadores do Cruzeiro. Esse duelo às 4 horas da tarde no Mineirão. E o Gabriel Rojas falou o que espera mostrar e desempenhar dentro de campo com a camisa do Cruzeiro. Primero, muchas gracias por la presentación. Estoy muy feliz de estar acá. Es un paso muy importante para mi carrera. Conozco mucho de la historia del club, de la hinchada de Cruzeiro. Conocer el predio que es muy bonito, me llamó mucho la atención. La clase de jugadores que hay, así que feliz de sumarme y de estar acá. Palavras então do Gabriel Rojas. Sobre Christian, mais uma proposta do Krasnodar da Rússia. Ainda não chegou nesse valor que poderia de 12 milhões de euros, ou seja, por um valor baixo, o Cruzeiro não vai negociar. Está acima dos 7 milhões, que foi a primeira proposta. Mas, pelo jeito, não empolga a grana que foi oferecida pelo time russo. As informações do Cruzeiro. Segue com você, Nath. Um abraço. Muito obrigada, viu, Emerson Pansieri, pelas informações. 6h29. Só uma correção. Esse primeiro amistoso do Cruzeiro é no sábado no Mineirão contra o Defensor. Na outra semana, dia 12, aí sim o Cruzeiro vai jogar no domingo contra o Grêmio no Mané Garrincha em Brasília. Mas o que você realmente tem que saber é que a Itatiaia, claro, vai transmitir o jogo no próximo sábado e com imagens para você acompanhar o Cruzeiro matar a saudade aqui pelo nosso YouTube. Tá combinado? Ô Samuel, ainda falando um pouco sobre o ataque, eu vi até que nas quentes você fala um pouco mais sobre o Moreno, Rodrigo Moreno, o atacante espanhol. Eu acho que mais uma vez está desligado aí, Samuca. Eu tô aprendendo ainda, viu, gente? Desculpa aí. Tô começando aí na Samuca TV, então chegando aí, conhecendo os companheiros, a tecnologia, mas porque eu achei essa história bem curiosa quando surgiu. E aí não teve assim uma negação efusiva ao nome e por aí vai. E é um atleta que está ficando livre aí, não vai continuar lá no Al Rayyan. E a informação que eu busquei não tem uma ligação direta assim com o Cruzeiro, tá? Mas é de um entorno ali do atleta, dele ter um desejo de vir ao futebol brasileiro. Sei que tem um certo, vamos dizer, um receio de todo mundo, porque ele construiu a carreira toda lá fora, né? Então, para voltar ao futebol brasileiro, assim, ou para vir ao futebol brasileiro, ele, não sei, acho que ele não jogou profissionalmente, né? No Brasil. Então, vai procurar aí algum clube. Se vai ser o Cruzeiro ou não, aí já é outra história. Mas tem um desejo da parte do Rodrigo Moreno aí, Valência, Leeds, seleção da Espanha e por aí vai, de uma vinda ao futebol brasileiro. O pai foi jogador, né? O Adalberto foi jogador no Santos de Flamengo, eu acho, e hoje, inclusive, é o agente do atleta. Não conseguimos ainda o contato dele para tentar buscar mais alguma informação, né? Mas desde que surgiu esse nome aí em um perfil no X, eu achei a história curiosa, fomos atrás, ninguém descartou completamente, também não disse que tem conversa, mas está nisso aí. Vai que o Cruzeiro realmente não fique com o Chico da Costa e aí tem uma oportunidade de buscar um outro centroavante no mercado, como o Caio já falou aqui também, né, faz mais de uma função. Então, teria aí essa boa vontade. Claro que tem que saber questão financeira, né? O jogador que sempre atuou lá, estava jogando no Catar, não devia receber pouca grana. Mas tem esse desejo aí realmente dele vir para o futebol brasileiro, viu, Léo? E a gente preparou até números desse Rodrigo Moreno, do atacante Rodrigo Moreno, e no futebol do Catar, com uma expectativa, ou pelo menos uma observação ali do Arthur Jorge inicialmente, trabalharam juntos,
E no Al Rayyan, nas últimas 3 temporadas, a temporada 25-26 pode ser o melhor ano, com 14 gols, 4 assistências em 26 jogos, bem artilheiro, apesar até da experiência já, o Rodrigo Moreno. Na temporada passada, temporada 24-25, uma queda brusca aí de rendimento, participou de apenas 17 jogos, 2 gols e 4 assistências, 2 lesões também atrapalharam essa sequência aí do Rodrigo Moreno. E o impacto imediato logo na chegada, na temporada de 23-24, e somando 12 gols e 6 assistências em 21 partidas. É um futebol muito diferente, claro, né, Rafa? O futebol do Catar, mas é um nome que foi vinculado aí ao Cruzeiro, não tem nada confirmado, como já destacou aí na apuração o Samuel Venâncio, por parte do clube, também do staff do atleta, mas essas coincidências que vai deixando o nome meio próximo por conta do conhecimento do Arthur Jorge, o desejo do atleta também de voltar a atuar no futebol, ou atuar no futebol brasileiro. E o fato dele já ter trabalhado com o Arthur Jorge é o que talvez traga mais otimismo em relação à contratação, caso ela de fato aconteça, né? Porque o treinador, que já demonstrou tanta capacidade aqui no clube em tão pouco tempo, demonstra confiança no jogador. E aí a gente pensa também, e aí é uma situação diferente, né? Porque o Chico da Costa, ele não é um titular absoluto como é o Christian, como era o Kaique, né? É um jogador, inclusive, que perdeu espaço com o Arthur Jorge ao longo desses 18 jogos. Então, de fato, seria uma qualificação no elenco caso o Rodrigo venha ao clube e o Chico da Costa saia, por exemplo. Já houve em algum momento uma conversa ali de um interesse do Remo, isso não deu sequência, pelo menos até agora. O Chico é um cara que já atuou muito aqui no futebol sul-americano, então a gente sabe que ele tem um mercado por aqui também. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas e se de fato essa saída será concretizada. Agora, tem os pontos também de atenção que precisam ser pesados. O Rodrigo é um jogador que já está com 35 anos, então você falou muito bem, é uma liga diferente, um nível de exigência física diferente, de quantidade de jogos, né, muito diferente da temporada do futebol brasileiro, inclusive o espaçamento entre os jogos. Então, um atleta de 35 anos, ele teria aí que se adaptar a uma rotação diferente, e ele nunca atuou profissionalmente aqui no futebol brasileiro, né, tem uma carreira extensa por clubes muito interessantes, mas muito lá no futebol europeu. Então, ele teria que se adaptar a isso e, obviamente, chegando para um segundo semestre muito repleto de competições do Cruzeiro e com algumas incertezas ainda, né? Eu tenho muita confiança que o Caio Jorge vai retomar aquele futebol que a gente conhece já recuperado da sua pubalgia. O Caio quase não fica fora, né? Ele faz muitos minutos e tem muita sequência de jogos, mas talvez não seja como a gente deseja e a gente ainda precise da atuação de mais jogadores ali. Então o Rodrigo já teria que chegar para fazer um impacto imediato nessa equipe com os seus 35 anos e se adaptando a um futebol numa rotação diferente, com uma quantidade de jogos muito acima do que ele se acostumou aí nas últimas 3 temporadas. E tem um outro ponto que eu não sei se eu deveria dizer que me preocupa, mas me preocupa, que é isso que a gente comentou ontem da versatilidade, a possibilidade de jogar em outras posições. Ele poderia jogar aberto pela direita, não seria nada demais para ele dentro do que é a carreira dele. Mas se ele vem para ser esse jogador, não vamos trazer mais nenhum ponta porque o Rodrigo é polivalente e faz essa função também, eu vou ficar frustrada, porque acho que a gente precisa de um jogador mais ali no auge da carreira para nos ajudar e realmente elevar o nível da posição, e isso considerando já os bons titulares que a gente tem hoje, sem vender o Christian, por exemplo. Então, vamos ver. Eu acho que dizem que onde há fumaça há fogo, né? Então, não parece ser algo fortuito, mas em relação ao que nós temos hoje ali, que é o Chico da Costa, eu acho que seria um grande acréscimo, assim, para o elenco do Cruzeiro, e poderia dar ao Neiser até mais espaço para se desenvolver, ele que mostrou aí ainda estar oscilando, né? Ainda não estar pronto para a responsabilidade de ser a alternativa imediata ao Caio Jorge. Outra relação também com o Cruzeiro é o trabalho do Rodrigo Moreno com o Sinisterra. Você falou da passagem para outros clubes, o Rodrigo Moreno que também já atuou no Leeds United e atuou lá com o Sinisterra. 19 jogos que os dois atuaram juntos, mais uma vez a Cruzeiro Stats
o Bernardo, o Luca lá nesse levantamento, temporada 22-23 e uma parceria ali de sucesso, o Rodrigo com 13 gols nesse período e o Sinisterra com 5. E eles jogaram juntos aí em algumas oportunidades, ou até em algumas oportunidades, um substituindo o outro. O Moreno com o Arthur Jorge no Al Rayyan, 26 jogos, 16 gols e 3 assistências. Seria ótimos números. Uma dupla boa de ser reeditada no Cruzeiro? Vai depender bastante. Primeiro o Sinisterra, a gente fala dessa condição clínica dele, física, e o Moreno a gente não vislumbra esse nome especulado no mercado para ser titular nesse momento no Cruzeiro, né? Esse é o grande ponto. Eu acho que pode ser um jogador interessante para a composição. Até mesmo pensando nessa alternativa de ser um centroavante reserva ao Caio Jorge, porque é um cara que pode atuar nessa função. Eu gosto mais dele como segundo atacante, ele pode atuar aberto também, tem essa versatilidade, mas pensando no esquema de jogo do Arthur Jorge, que está muito consolidado, ele talvez venha a se encaixar mais como um centroavante reserva. Eu acho que trazer o Rodrigo hoje para ser solução, não. Se fosse um cara trazido pelo Cruzeiro há 3 anos, por exemplo, a história seria diferente, mas hoje o Rodrigo é um cara de 35 anos de idade. Eu penso que se vier o Arthur Jorge, entende que ele fisicamente está bem, de que ele pode suportar o calendário do futebol brasileiro, mas eu não acredito que o Arthur pensa nele como titular absoluto. Então a reedição dessa dupla seria legal, mas a gente não poderia tratar ambos como titulares absolutos, né? Isso não cabe nem ao Sinisterra, por mais que ele tenha dado ótimos indícios na reta final da primeira parte de 2026, mas é um cara que a gente ainda não sente segurança, especialmente para uma sequência tão grande de jogos como titular, e eu não sei se esse cenário vai mudar muito para a parte mais decisiva da temporada, e no caso do Rodrigo, seria um jogador interessante para a composição. Se o Cruzeiro entender o Rodrigo dessa maneira, vai ser muito bem-vindo. O Lucas Silva, nesse momento, não aparece menos em relação aos seus concorrentes, mas, ô Caio, o Lucas Silva ainda pode ser titular no Cruzeiro? Em momentos circunstanciais. Não acredito no Lucas Silva agregando ao Cruzeiro como um titular absoluto. Não é algo que cabe mais a ele, muito pela chegada do Gerson, mas eu acho que também pela forma como os volantes dentro do time do Arthur Jorge precisam se comportar, né? A gente tá vendo aí nessas estatísticas, por exemplo, o Lucas Silva se destacando em termos de precisão no passe, mas depois, quando a gente olha a fundo cada um, ele fica atrás, né, de Gerson e Matheus Henrique, na questão de aparições, de precisão no passe, de passes por 90 minutos, passe-chave por 90 minutos, taxa de dribles certos e tudo mais. Então, é um cara que tá abaixo. Eu acho que o próprio Lucas Silva tem a consciência disso. Ele pode render mais, mas ele tá mais abaixo desses jogadores porque ele é menos jogador. Ele é menos jogador do que Matheus Henrique e Gerson, mas isso não tira a utilidade dele dentro do elenco. Já até falei por aqui várias vezes que em momentos quando o Cruzeiro precisar reter um pouquinho mais a bola, de mais tranquilidade, o Lucas Silva pode ser uma peça importante, até mais do que foi na primeira parte da temporada. A gente viu em alguns momentos o Lucas Silva nem entrar, tendo uma sequência de jogos no banco de reservas e permanecendo por ali. Eu acho que o Lucas Silva pode ter mais minutos. Tem o ponto da liderança também, de ser um cara de casca. E aí pensando numa segunda parte da temporada, onde o Cruzeiro vai ter aí fases decisivas de Copa do Brasil e Libertadores. E o Lucas Silva já passou por isso, inclusive se deu muito bem, principalmente em termos de Copa do Brasil, onde já foi campeão por 2 vezes com o próprio Cruzeiro. E na segunda oportunidade, em 2018, sendo até um titular em boa parte da campanha, ele pode ajudar o time nesse aspecto de maturidade também. São coisas que acabam contando muito para momentos mais tensos, momentos em que os jogos acabam tendo uma tendência maior de equilíbrio. Mas é assim que eu enxergo o Lucas Silva, como um cara útil para entrar ao decorrer da partida e de forma bem circunstancial sendo um titular. Mas com uma sequência longa de jogos, sendo o cara que a gente vai olhar no time e considera ele parte da espinha dorsal titular,
Aí, honestamente, hoje eu não consigo enxergar. Fala pessoal, finalizando mais um vídeo, muito obrigado pela sua companhia, espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo, tá? Já deixa o like antes de sair para dar aquela força pro canal e deixa o meu convite para quem tá chegando agora, tá? Seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sininho de notificação e já pega aí um procedimento aí que nós pedimos vocês aí, dá aquele like, dá aquela força pro canal, tá bom? Esse like ajuda demais o nosso trabalho, o canal tende a crescer cada vez mais com esse apoio de vocês, então deixa o like antes de sair do vídeo, tá? Não esquece não, e fiquem à vontade aí para deixar sua opinião, tá? Tudo que foi falado aí no vídeo, e quem puder, gente, compartilha esse vídeo com os amigos, tá bom? Vocês vão estar ajudando demais o nosso canal a compartilhar esse canal com os amigos, porque assim o nosso canal só tende a crescer cada vez mais, tá bom? Então, dá essa força aí pra gente, tá bom? Só não esquece antes de sair, gente, a gente verificar aí o sininho de notificação se está ativado e a sua inscrição, tá bom? Forte abraço, tamo junto, pessoal. Valeu!